seu programa de volta aqui na tela da TV Novo Tempo. Hoje falando sobre o Dia da Consciência Negra, sobre preconceito, sobre racismo, também sobre conquistas. A gente também tem bastante história hoje, afinal de contas estamos com a historiadora Romilda Mota aqui conversando com a gente. E a gente também tem a sua participação e a enquete do dia foi a seguinte: ter um Dia da Consciência Negra ajuda a diminuir o preconceito e o racismo? E a gente tem duas opiniões interessantes aqui. A primeira, pelo Facebook, é da Silvana Pou. Eu acho que é Pou que fala o seu sobrenome, Silvana, com 2 L's. Ela disse assim: enquanto houver um Dia da Mulher, Dia da Consciência Negra, Dia do Idoso, é porque ainda há diferenças e preconceito. Se não houvesse, não seria assunto. Sendo assunto, as crianças crescem ouvindo que todos devem ser tratados igualmente, mas a realidade é bem diferente. E a gente tem uma outra opinião da Laís Macedo, que ela fala assim: é uma forma, esse Dia da Consciência Negra, de acabar com o preconceito, sim. Uma maneira de conscientizar as pessoas a não fazer acepção de pessoas. Afinal, somos todos iguais. E falando sobre o Dia da Consciência Negra, Romildo, você que é historiadora, hoje, o dia 20 de novembro, ele foi escolhido como Dia da Consciência Negra. Por quê? Então, eu quero aproveitar e mandar um abraço para minha vizinha, a Silvana. É minha vizinha. Ah, é sua vizinha, olha só. Então manda um abraço, e opinião inteligente. Olha só, muito bacana. Então, o Dia da Consciência Negra, ele, na verdade, não é um ato de boa vontade de nenhum governante, entendeu? Uhum. É uma luta que compõe a trajetória do movimento negro. Então, durante muito tempo, enfim, o feriado nacional até hoje é o 13 de maio. Mas o movimento negro, não se identificando exatamente com a figura, por exemplo, da princesa Isabel, como a benfeitora, quem estudou história um pouco, né, mais profundamente, da minha época para lá, okay. Aprendia isso, sabe? A imagem da princesa Isabel como redentora. Ela que foi a boazinha. Ela que assinou, exatamente, assinou a lei, mas, enfim, durante muito tempo se ignorou que os negros resistiram durante todo esse tempo, esse processo, à escravidão. Então, a partir dos anos 30, o movimento negro começa a se organizar e pedir um dia que de fato representasse, para que houvesse esse tipo de reflexão em torno da luta e dos problemas do negro. Então, é a partir, principalmente, do final dos anos 60, mas especialmente nos anos 70, com o fortalecimento do movimento negro, e o que é interessante que foi no Rio Grande do Sul que surgiu a iniciativa de forma oficial. Então, o dia 20 de novembro, aniversário da morte de Zumbi, de Palmares, como Dia da Consciência Negra, passou a se falar sobre isso a partir dos anos 70, mas sem dúvida nenhuma, nos últimos anos é que a coisa ganhou uma dimensão maior e os estados, aos poucos, ou os municípios, vêm aderindo a essa data como forma de tratar do... relembrar o... Exatamente, de tratar do tema, né, racismo, e especialmente voltada à questão do negro, de uma forma crítica, né, e reflexiva. Agora, só a título de curiosidade, rapidinho, você falou de Zumbi dos Palmares, você até comentou nos blocos anteriores que durante muito tempo a escravidão não teve a ver com cor de pele, e sim com poder. E Zumbi dos Palmares, pelo que se consta, nos Palmares ali, né, na região onde ele se refugiou depois de fugir, ele também tinha escravos, isso é verdade? Você que é historiadora vai poder ajudar a gente não está na mira da verdade aqui, mas estou colocando você na mira aqui, Romilda. Ok. Essa é uma questão polêmica, de fato. E a história registra que Zumbi teve mesmo. Entretanto, o que é mais problemático nessa história do guia politicamente correto, muito lido, muito vendido, etc., é a forma como é apresentado, é a forma como é explorado o tema. Okay. É uma visão anacrônica, porque, enfim, nesse período, de fato, a escravidão, em algumas situações excepcionais, ela ocorria também entre os negros, ou seja, Zumbi de fato teve escravos,
ou escravo, a gente não sabe exatamente, e alguns outros negros. Mas as estatísticas são tão pequenas que não creio que isso seja motivo, sabe, para de repente desqualificar a luta do movimento negro. E o que acontece, o que é perigoso nessa informação é exatamente isso. Às vezes, essa informação sendo exposta, apresentada dessa forma, de alguma maneira, isso termina desqualificando a luta do movimento negro. Poxa, mas então se até Zumbi, né, o líder dos negros, o herói da resistência negra teve, então os negros contribuíram com a escravidão. Então é perigoso, entendeu? Então por isso que eu penso que esse tipo de informação e esse tipo de leitura deve ser vista de uma forma mais crítica e cautelosa. Agora, falando de assunto polêmico, já que é o último bloco, a gente está polemizando, de repente não dá nem tempo de terminar o assunto aqui, mas eu quero colocar uma outra polêmica que você em casa pode participar com a gente, que é o seguinte, cotas raciais. Afinal de contas, se a gente está falando de diminuir preconceitos, quebrar barreiras, há alguns anos o Brasil instituiu as cotas raciais em universidades públicas e isso gerou muita polêmica, gera polêmica até hoje, e daí depois surgiu também a questão das cotas sociais, etc. Agora, talvez possa ser, você tem a sua opinião sobre isso, mas historicamente falando, afinal de contas a gente já tem um passado recente do retrospecto aí do funcionamento das cotas raciais, a gente pode falar que esse sistema nos concursos públicos e também nas universidades públicas acaba sendo uma boa estratégia para poder diminuir os preconceitos e, de certa forma, eu diria assim, diminuir os prejuízos causados pela escravidão e pelo preconceito em relação à raça negra? Então, eu não vou afirmar que esta seja a melhor, mas é uma das formas emergenciais de lidar com essa profunda desigualdade, essa profunda marginalidade a que o negro foi colocado desde a abolição da escravatura. Porque até então, a partir de 1888, quando lhe foi dada a liberdade, foi somente isso. Porque o negro, a partir de então, ele alimentou expectativas de uma verdadeira cidadania, mas o máximo que ele alcançou foi uma cidadania de segunda classe. As oportunidades que deveriam ser dadas não ocorreram, e por conta do racismo, porque diferentemente daquilo que se divulga tanto, o tal mito da democracia racial, a gente sabe que, enfim, a palavra mito já diz, né? Não é uma verdade. Mas durante muito tempo isso foi alimentado e impediu que o negro tivesse, né, o seu lugar, como eu já disse, vou terminar me repetindo, essas oportunidades. Então, eu sei que o tema das cotas é bastante polêmico, eu não vou dizer aqui que eu entenda como a melhor forma, mas entendo que seja uma medida emergencial para, de certa forma, corrigir essas imensas desigualdades, exatamente, porque é muito fácil você afirmar que o mérito, colocar somente o mérito como o ponto-chave, quando, se você for observar, imagine um Fusca partindo no mesmo tempo, do mesmo lugar, com uma Mercedes. Eu posso afirmar que que o Fusca não chegou à frente da Mercedes exatamente porque faltou mérito a esse Fusca, porque ele não se esforçou para chegar primeiro. Então é bastante complicado. E a questão então, quando eu digo que não sei se é a melhor, mas é uma medida emergencial que a gente deve, no mínimo, considerar, debater, né, e falar sobre ela, é a questão que políticos, intelectuais discutem e discordem em alguns pontos. Será que, de fato, essas cotas, o ideal seria concentrar em torno da questão racial ou social? Entretanto, eu penso que quando a discussão passa ou para muito tempo somente, isso é um problema social, como a própria Silvana falou, né, em relação ao problema da mulher, em relação... você termina tratando todas essas questões afirmando, é um problema social. E esse social fica tudo muito diluído.
Fica subjetivo demais, né? Fica subjetivo demais, entendeu? Então, quando a jornalista de vocês, quando apresentou... A Bianca, obrigada. Quando ela apresentou aqueles dados, os índices sociais, eles mostram... Isso quer dizer alguma coisa, né? Isso me impressionou muito. A gente não pode fechar os olhos para isso. Só para você lembrar do que a gente está falando, é que ontem o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, divulgou um estudo baseado em dados do IBGE, dizendo que basicamente, que tem muito mais chance um negro de ser assassinado no Brasil do que um branco. Um branco não, é um não negro também, né? A gente pode dizer, não só branco. Mas e isso significa alguma coisa, porque se você tem, o índice diz que para cada 100 mil negros, 36 são mortos assassinados no Brasil. E para cada 100 mil não negros, 15,2 são mortos. Ou seja, é 2,4 vezes maior a chance de um negro morrer assassinado no Brasil. E isso precisa dizer alguma coisa, uma vez que a gente tem o dado do IBGE também, de que é meio 50% até maior o número de pessoas que se declaram negras no Brasil. E não há uma igualdade nesse caso de mortes por assassinato. Exatamente. Se você for olhar, como ela também afirmou, a questão dos salários, 1.500 e alguma coisa para o branco, 800 e alguma coisa para o negro. Na mesma função, né? E a mesma função é até essa questão de mesma função, aí também é uma outra polêmica. Mas, enfim, o que se discute, a questão, seria o ideal, cotas raciais ou sociais? Ou prevalecendo o critério das cotas sociais, ainda assim o negro seria o maior favorecido, exatamente por conta desses dados que a gente está trazendo aqui. Então, alguns afirmam que de repente o mais próximo desse plano ideal seria considerar isso. E algumas universidades que usam o critério de cota terminam acrescentando esse detalhe. Não seria qualquer negro, seria o negro pobre. No caso, então, ou os alunos de escolas públicas. E se a gente for observar, boa parte desses alunos que estão nas escolas públicas são negros, pardos ou mestiços, a nomenclatura que você quiser utilizar, mas a maioria é desse grupo, racial e não só social. As duas coisas, mas o critério de raça a gente não pode desprezar. Tá certo. Muito bem. A gente tá quase acabando o nosso programa aqui, mas eu acho interessante a gente lembrar que a gente poderia falar por horas e horas sobre isso, por dias e dias sobre isso, e na verdade é exatamente esse, eu imagino, que seja o objetivo de ter um dia da consciência negra, para a gente poder falar sobre isso, não só hoje, mas em outros dias, mas precisa ter um dia para lembrar, assim como acontece, sei lá, com o seu aniversário, você faz aniversário, aquele é um dia especial, não quer dizer que as pessoas vão te esquecer nos outros dias, mas aquele dia é um dia para você refletir um pouco mais sobre a sua pessoa, e então no dia da consciência negra é um dia para a gente despertar sobre desigualdades que ainda existem, infelizmente, no Brasil. Talvez a gente não tenha isso completamente modificado num curto, um médio prazo, mas é preciso continuar lutando por isso, né, Romilda? O nosso tempo está acabando, mas eu quero te agradecer por estar aqui hoje, por ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a história da raça negra. E se alguém quiser entrar em contato contigo para tirar alguma dúvida, você faz como, Romilda? Eu tô no Facebook. Tá certo. Meu e-mail, não sei se seria... Não tem problema, mas o pessoal te encontra no Facebook, então, como Romilda Mota, eu sou professora do né? NASP, eu tô no Facebook, Romilda Mota, então não sou tão difícil de ser encontrada. Tá certo, Romilda, obrigado pela presença aqui. Eu agradeço a você que participou com a gente, assistindo o seu programa de hoje, ou de repente você que participou pelas redes sociais, dando a sua opinião. Amanhã o Wagner Cantori está de volta aqui no seu programa para conversar um pouco mais com você, para trazer informações importantes aqui na sua TV Novo Tempo. Muito obrigado, Romilda, mais uma vez. Obrigado você que está em casa. A gente fica por aqui e o seu programa volta amanhã. Até lá!